Gente, deixa eu esperar aqui a Adriana colocar a apresentação dela no computador para a gente iniciar a fala da COGED, na verdade, tá? Bom, gente, essa é uma fala bem rápida, né? É uma fala institucional, mais para a gente fazer uma prestação de contas, né? E compartilhar com os colegas a realização da nossa coordenação, que é uma coordenação realmente muito ativa, trabalha bastante na casa. Fico bem feliz que temos vários representantes da nossa coordenação aqui, né? Então, eles vão poder me ouvir e também falar um pouquinho se não for muito coerente, tá bom, gente? Sintam-se à vontade, por favor. Então, essa é a nossa COGED, né? Pode passar, por favor. A função de gestão de documentos, né? E a coordenação geral de gestão de documentos, ela está prevista já no seu artigo 1º do decreto, né, da portaria 2433, que é o regimento interno do Arquivo Nacional. Na missão institucional do arquivo, ela já prevê a função da gestão como uma grande articuladora e uma grande que contribui, né, para o papel e a missão institucional diante da eficiência, eficácia e efetividade da administração pública, apoiando aí a questão de político-administrativas, decisões político-administrativas, e também apoiando o cidadão no resgate dos seus direitos individuais e coletivos, ok? Então, fazemos um trabalho bem árduo, né, mas para fora do Arquivo Nacional, acompanhando os órgãos da administração pública para que melhorem a sua eficiência e gerem aí, né, um acesso à informação muito maior. Gente, eu peço desculpas na minha apresentação, que eu acho que não está muito legível, ok? Bom, eu destaquei alguns pontos, competências do Arquivo Nacional, não por sua importância, mas eu acho que, principalmente pelo que os acontecimentos atuais, eu acredito que estas competências da COGED, porque são umas 3 folhas, né, de competência no regimento interno, que não daria para trazer todas as competências aqui, essas competências destacadas descrevem mais ou menos algumas coisas que precisamos relembrar nos dias atuais, ok? Bom, então cabe à COGED a implementação das orientações emanadas da Comissão de Coordenação do SIGA. Né? Então, o Arquivo Nacional, enquanto órgão central do Sistema de Gestão de Documentos da Administração Pública, né, o SIGA, cabe à COGED fazer a implementação de todas essas decisões da Comissão de Governança. Essa Comissão de Governança, ela é composta por vários representantes dos ministérios, e eles deliberam algumas questões. Cabe à equipe da COGED, então, fazer com que toda a administração pública possa implementar essas funções. Cabe à COGED também estudos e propostas de instrumentos normativos visando a implementação e acompanhamento da política de gestão de documentos nos órgãos e entidades da administração pública federal. Isso independente do suporte, né? Então, quando a gente fala isso, significa, olha, eu preciso saber quais são as diretrizes gerais para tratar a minha documentação e informação dentro da minha instituição. É a COGED que está ali acompanhando os órgãos da administração pública e chamando essas instituições a refletir sobre o seu papel, né? O papel do documento, o papel dos arquivos nessas instituições.
Cabe também à COGED os estudos e propostas de integração dos sistemas de informação da administração pública federal. E a gente sabe o grande desafio que é, né, a gente trabalhar com grandes sistemas. Então, a questão de vinculação entre sistemas, recuperação dessas informações, estruturação de dados, isso tudo é um grande desafio e a nossa equipe está dedicada a estudar como superar algumas questões no âmbito da administração pública federal. Cabe à nossa equipe também o mapeamento da evolução das estruturas organizacionais e contemporâneas e competências, dos órgãos da administração pública. Então, o Arquivo Nacional, dentro do seu projeto, né, a COGED tem uma equipe dedicada a isso, ela mapeia toda a administração pública para auxiliar as nossas atividades, seja na condução de uma política pública, ou seja, numa orientação técnica, como que vamos organizar os nossos trabalhos de orientação técnica, como que vamos eliminar, quando cabe uma decisão de eliminação ou recolhimento da documentação, nós estamos mapeando a administração pública para que esse recolhimento seja representativo de toda essa estrutura administrativa do Brasil. Nós prestamos orientações técnicas a todos os órgãos da administração pública federal, em todo o território nacional, em vários aspectos, como a elaboração dos instrumentos de gestão, como a implantação de política de gestão de documentos, a escolha de SIGADs, de sistemas de gestão de documentos de arquivos, na sua preservação digital, no recolhimento desses documentos, na eliminação também documental. Então, tudo isso nós prestamos assistência técnicas a esses órgãos e analisamos esses instrumentos, né? Analisamos esses instrumentos e essas listagens de eliminação e recomendamos ou não a aprovação pela Direção-Geral do Arquivo Nacional. Também cabe à COGED a capacitação de todos dos servidores da administração pública no que tange à gestão documental. Então, nós atuamos ali formando multiplicadores, porque as nossas pernas também são poucas, né? Então, a gente não tem, a gente precisa contar com multiplicadores. Então, só para lembrar, né, o que a gente está falando de gestão de documentos, para quem não está assim tão atento, né, assistindo ao vivo também, né, lembrando que a gestão de documentos, ela promove e ela contribui para a eficiência, eficácia e efetividade da administração pública, um apoio a decisões político-administrativas, o acesso à informação, a garantia de direitos individuais e coletivos, a economia, otimizando os recursos tanto de produção como de armazenamento desses espaços físicos, né? Manutenção e a preservação de conjuntos documentais relevantes para a sociedade. A COGED, ela não é dividida no regimento interno, então isso daqui é uma estrutura que nós organizamos as nossas atividades, né, porque são muitas atividades e precisamos organizar um pouco a casa para distribuir tarefas, né. Hoje a COGED está dividida em 3 equipes, a equipe de gestão de documentos, a equipe de documentos digitais e a equipe do MAPA, Memória da Administração Pública Brasileira. Cada equipe ela tem a sua característica. Organizamos da seguinte forma: a equipe de gestão de documentos responsável pela análise dos planos de classificação e tabelas de temporalidade, os programas de gestão de documentos na administração pública, o acompanhamento das eliminações de documentos e participa também das capacitações desses servidores.
A equipe de documentos digitais cabe os estudos sobre sistemas de informatizados, SIGAD, da administração pública, os sistemas de preservação digital, os repositórios digitais confiáveis e também a capacitação, gestão de documentos digitais e preservação de documentos digitais, e a capacitação também dos servidores públicos. A equipe do MAPA cabe tanto a alimentação do site do MAPA como banco de dados, ele faz estudos e pesquisas sobre a estrutura e acompanha toda a estrutura da administração pública federal, desde o período colonial até os dias atuais. Nós estamos fazendo um encontro de contas, né? Então, começamos no período colonial e estamos até 1930. De 1930, a gente tem dos dias atuais e a gente está fazendo um encontro de contas para fazer toda a cadeia, ok? Bom, o que nós realizamos então? De 2016 a 2018, nós realizamos algumas capacitações. E é importante a gente relembrar aqui que essas capacitações são capacitações a pessoas específicas dos órgãos da administração pública, porque nós queremos montar, né, uma estrutura de multiplicadores. Nós queremos que esses profissionais capacitados pelo Arquivo Nacional se multiplique esse conhecimento dentro da sua instituição. Em 2018, que aí é que eu posso falar, que eu assumi a coordenação geral no final de 2017, nós realizamos 2 cursos de capacitação com muito sucesso. O curso básico de gestão de documentos, em que lotamos esse auditório, e também recentemente fizemos a oficina de avaliação de documentos somente para o grupo das comissões permanentes de avaliação de documentos. E foi, assim, muito elogiado por todos que participaram. Se você puder clicar nesse link. Aqui, na página do Arquivo Nacional, com os serviços ao governo, gestão de documentos, vocês podem ver, se você puder baixar, os códigos de classificação e tabelas de temporalidade que foram aprovados pela equipe, né, analisados pela equipe e aprovados pelo Arquivo Nacional. Nós temos uma lista bem grande de instituições que tiveram seus códigos aprovados, e isso é elemento essencial para a implantação de um programa de gestão de documentos e viabilizar o uso racional, a produção racional e eliminação de documentos. Se você puder voltar para a apresentação. Aqui é só um exemplo de como uma eliminação de documentos funciona na prática, né? A Receita Federal, em 2015, aprovou a sua tabela de temporalidade e viabilizou a eliminação de alguns documentos. Aí você fala assim, mas, poxa, pode eliminar documento? Não só pode, como deve, né? Porque a gente produz muitos documentos que não têm, ou tem tempo de vida, ou não tem uma necessidade realmente de uma manutenção muito longínqua na instituição. Então, para a Receita Federal, nós eliminamos mais de 11.800 metros lineares de documentos, ok? Quase 12 quilômetros de documentos aí eliminados. Os instrumentos normativos, cabe também, então, à COGED fazer os instrumentos normativos, né? E publicações de referência. É com muito orgulho que a COGED tem os seus documentos utilizados em várias instituições, e não só no nível federal, na administração pública federal, mas ele realmente desenvolve documentos que são de referência para toda a comunidade arquivística, e isso é motivo de muito orgulho para o Arquivo Nacional e a nossa equipe. Se você puder voltar. Isso tudo está no link, vocês podem navegar no site
Aí, recentemente, eu tenho que ressaltar, né, que é também muito feliz que a gente está elaborando e soltando 3 instrumentos muito importantes para a administração pública. Um deles é que a gente vai lançar provavelmente hoje, não sei se foi publicado hoje, são as recomendações do Arquivo Nacional para o melhor uso do sistema SEI, que ele é um uso obrigatório na administração pública. E nós fizemos uma cartilha muito de fácil leitura, de fácil compreensão, que as pessoas possam observar ao decidir e ao implantar o SEI nas suas instituições. Também, nós elaboramos junto com a equipe de apoio e governança do SIGA, que está na coordenação regional em Brasília, os níveis de maturidade em gestão de documentos, e vai ser apresentado agora quarta-feira, né? Porque quarta e quinta-feira nós temos o seminário do SIGA em Brasília e será apresentado lá. Então, a gente coloca uma categoria do nível de 1 a 5 para o nível de maturidade em gestão de documentos. Isso é um importante documento dentro das nossas atividades, porque vai orientar tanto as capacitações, as orientações técnicas e todo o mapeamento, né, todo o monitoramento do sistema. E também nós vamos apresentar os principais aspectos da revisão da resolução número 14 nesse seminário e provavelmente já lançando a publicação física desse instrumento, que também já atendendo aí a demanda da comunidade arquivística para atualização desse instrumento, né? Resolução número 14, para quem não sabe, plano de classificação e tabela de temporalidade da atividade meio da administração pública federal. Outra coisa que fizemos em 2018, o lançamento do novo site da administração pública brasileira. No site vocês podem acessar a base mapa, vocês podem acessar um dicionário da administração pública federal e um glossário também com todos os ministérios, toda a trajetória histórica, né, estrutura e competências dos órgãos da administração pública. Okay? É um trabalho muito, muito interessante e todos os documentos também e estudos desenvolvidos pela equipe, os cadernos mapa. Bom, mas temos grandes desafios pela frente, né? Destaco alguns deles. A implementação planificada, eficiente e integrada de um programa de gestão de documentos, de um sistema de gestão de documentos na administração pública, a capacitação dos servidores públicos que estão lá na ponta, lá na administração pública, nos órgãos, e garantir o uso adequado de recursos tecnológicos para a produção, processamento, uso, acesso e preservação de documentos, né, arquivísticos. Ok? E eu acho que a COGED é um motivo de muito orgulho para o Arquivo Nacional, e eu queria aqui agradecer especialmente quem faz com que tudo isso aconteça e que é esse sucesso tão grande, um papel tão importante da administração pública, né? Então, especialmente, eu quero agradecer aí a todo o time, o corpo técnico da COGED, que são essas pessoas que desenvolvem todos esses estudos. Ok, gente? Muito obrigada, viu? Obrigada, Larissa. Obrigada principalmente à COGED e seus servidores. É extremamente relevante todo o trabalho que a COGED vem desempenhando ao longo de décadas nas atividades de apoio à governança federal. Agora, com a palavra, a Adriana Olos, que representante da COPRA, e na nossa analogia, a temática da Semana Nacional de Arquivos. Tudo certo, Adriana? Ela atua no âmbito também da memória, né? Cuidando dos nossos fundos, na divulgação, enfim. Acho que tem que ligar o...
Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade de apresentar para vocês o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Acho que tem que desligar a luz. O trabalho que a gente vem desenvolvendo no âmbito da Coordenação Geral de Processamento Técnico e Preservação do Acervo. Você pode, por favor? Como missão regimental, cabe a nós planejar, coordenar e supervisionar o processamento técnico e a preservação dos documentos digitais e não digitais sob a guarda do Arquivo Nacional e prestar orientação técnica a órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Nesse sentido, a gente vem atuando já, salvo engano, desde 1986, 82, quando foi criado o Laboratório de Restauração. Na época, era o Departamento de Patologia e atividades técnicas do Arquivo Nacional. Era liderado pela conservadora restauradora Ingrid Beck, e junto com a coordenação de documentos escritos, que chamava-se DDE, que era, na época, liderado pelo professor Jaime Antunes. Depois de muitas mudanças de fases e épocas, hoje a gente tem a seguinte estrutura. Eu vou preferir falar ali, senão eu fico... Tá? Pronto. Assim eu me sinto mais confortável. Ali em cima, não antes, por favor. Ali em cima a gente tem o gabinete da Cobra, que é onde a gente vem realizando em conjunto com todas as equipes de suas coordenações técnicas o nosso planejamento. Esse planejamento, ele praticamente já finalizou e agora a gente está, então, numa fase de implantação. Todo o nosso planejamento ele foi baseado numa metodologia chamada PMBOK. Acho que grande parte de vocês já conhece, que é uma metodologia que vem sendo utilizada cada vez mais na administração pública. E a gente não poderia fazer diferente, uma vez que a nossa visão para a coordenação é implantar a gestão por projetos. A gente reconhece que ao longo dos últimos mais de 30 anos, muitos profissionais, muitas áreas trabalharam com os fundos e de uma forma, assim, a mesma pessoa fazendo o mesmo trabalho sempre, com aquele mesmo fundo. E a ideia da gente trabalhar com a gestão de processos, gestão por projetos, desculpa, possibilita que a gente vida um grande problema com quilômetros de documentos em partes, em lotes, em percentuais. Então, é dessa forma que a gente tem o nosso trabalho focado no nosso planejamento. A gente criou um núcleo de projetos de gerenciamento de riscos, onde a gente juntou a área de análise de gerenciamento de riscos, que havia sido contratada uma consultoria há aproximadamente 4 anos atrás, se eu não me engano, ainda na época da Carmen, não sei se Mauro, não sei muito bem quando foi, mas, de qualquer maneira, é um relatório que nos baliza, que nos orienta com relação à seleção de prioridades de tratamento e conservação, digitalização do nosso acervo. Junto, ainda tenho bastante coisa para falar aqui nesse slide. Junto, nós temos a parte da orientação técnica, assim como a COGED. Nós também prestamos esse tipo de orientação técnica a órgãos e entidades da Administração Pública Federal, da mesma forma que oferecemos treinamentos aqui mesmo nas nossas instalações, para que as pessoas tenham a oportunidade de aprender a fazer, não somente na área da preservação, mas também do processamento técnico. E aqui à esquerda, ao lado do gabinete, vocês vão ver o núcleo de normalização e qualidade, que já havia previsão de criação dele, onde a gente espera que seja uma área de referência, seja uma área que nos diga exatamente se o caminho que a gente está seguindo
com relação à conformidade e às boas práticas arquivísticas estão sendo atendidos. Abaixo da linha pontilhada, nós temos as nossas 3 coordenações. 2 são as coordenações de documentos escritos e a coordenação de documentos audiovisuais e cartográficos, que estão dedicadas à parte de processamento técnico, de controle intelectual dos documentos, que vai fazer toda uma parte, vamos dizer, de descrição, arranjo, inventário, toda uma parte, como eu disse, do controle intelectual desses documentos, desses tipos de documentos, o escrito, audiovisual, cartográfico, e também, dentro do audiovisual, a gente considera os documentos sonoros. No meio, vocês vão ver a coordenação de preservação de acervos, que hoje está subdividida em 2 áreas. Uma do documento voltada para o documento não digital e o outro para o documento digital. Então, nós recém criamos uma equipe, a equipe de preservação digital, ainda muito pequena, são apenas 2 componentes, dentre eles a própria liderança da equipe, onde nós fazemos todo um trabalho de qualidade para poder fazer a publicação dos nossos documentos, dos nossos representantes digitais no Sistema de Informação Arquivística, que é o SIAM, que é a interface com a sociedade, com os nossos usuários, onde, através dele, nós conseguimos, enfim, ter acesso remoto a uma boa parte do acervo do Arquivo Nacional. Salvo engano, são aproximadamente 30 milhões de itens que já estão publicados no CIAM. Embaixo dessa linha tracejada, vocês vão ver que são as atividades continuadas de todas as coordenações, que inclui o apoio administrativo. O apoio administrativo ele é comum, cada coordenação tem o seu apoio. Temos também, na área de documentos audiovisuais, a parte de reformatação de áudio e vídeo, que são as nossas ilhas de edição, que, para além dessa reformatação, ela também atende demandas internas do Arquivo Nacional na elaboração de conteúdos audiovisuais, seja ele para partes de eventos, seja futuramente para a criação de conteúdos didáticos audiovisuais. Videoaulas, por exemplo. Com relação ao atendimento ao usuário, além da interface, como eu já disse, com relação à reformatação dos nossos documentos, também nós apoiamos a sala de consulta para evitar uma movimentação de acervos que são muito delicados a oscilações de temperatura, umidade, trepidação. Então, a gente prefere que essa consulta seja feita lá no mesmo prédio onde estão armazenados esses documentos. Aqui, à esquerda, nós temos, na coordenação de documentos escritos, a equipe de transcrição e certidão, que é um trabalho muito especializado de leitura paleográfica e também da maior importância. Abaixo, vocês podem observar, infelizmente houve ali algum problema, mas eu vou ler para vocês. Isso aqui são os projetos que a gente está trabalhando para poder desenhar eles e fazer a implantação nas áreas. A ideia, nós somos 140 servidores na Copra, aproximadamente isso. Desses 140 servidores, temos aproximadamente 70 na área de preservação do acervo, que inclui conservação, restauração, encadernação, confecção de embalagens, microfilmagem, digitalização. Se eu estiver esquecendo, tem também a área da pesquisa aplicada, qual seja na parte de química, física, microbiologia. Temos também na área de conservação preventiva a parte de com uma técnica em meteorologia, que é contratada pelo Arquivo Nacional, para que a gente possa realmente fazer esse monitoramento e controle das condições ambientais nas áreas de guarda do nosso acervo. Voltando aqui à questão dos projetos, nós temos aí um desafio muito grande, que é o Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras,
que é um acervo que foi feito um amplo diagnóstico pela nossa área. Nós entramos nos depósitos, fizemos um diagnóstico, descobrimos alguma coisa em torno de 40 milhões de imagens a serem digitalizadas, e temos aí uma série de questões que vimos conversando com a área da COACE para a gente conseguir estabelecer uma abordagem mais pragmática, porque se a gente for pensar na digitalização de todos esses itens, a gente levaria alguma coisa em torno de 90 anos. Então, a gente tem que, realmente, quando trabalha com os arquivos, a gente tem que ter um pragmatismo para a gente conseguir realmente atender a demanda que os usuários solicitam. Esse acervo específico, SPMAF, ele vem sendo cada vez mais demandado diante da crise que a gente vive no país e um aumento do número de cidadãos em busca de dupla nacionalidade. Então, por conta disso, ele tem sido realmente muito demandado, embora a frequência de uso dele não seja tão grande assim, porque são famílias, e a gente acredita que, fazendo uma abordagem mais pragmática, que a gente não precise fazer o processo completo, que começaria desde a conservação do documento, enfim, analógico, né, em papel, até a digitalização e a publicação no CIAM, a gente acredita que uma base de dados que nos diga aonde estão fisicamente localizados esses documentos seja suficiente para a gente atender a demanda de informação dos nossos usuários, seja para fins probatórios, seja para fins de pesquisa histórica. Com relação ao projeto 180 anos, é um evento que está sendo organizado pelo Arquivo Nacional, comemorativo aos 180 anos, que nós fizemos, né, agora, dia 1º ou dia 2 de janeiro, acho que foi dia 2, não sei, 180 anos do Arquivo Nacional, e tem um projeto que vem sendo liderado pela COACE e que nós, pela parte da COPRA, temos muita coisa a contribuir para poder viabilizar esses projetos, seja na área de digitalização, seja na área de apoio à exposição dos nossos documentos originais. Com relação à gestão de depósitos, eu já mencionei rapidamente a importância de termos um técnico em meteorologia que faz todo esse monitoramento para garantir que a gente tenha um nível de contaminação por insetos ou micro-organismos em condições tendendo a zero. Então, é um trabalho assim, muito importante que tem que ser feito. Além, é claro, de todo um trabalho de limpeza, asepsia, vistorias, para garantir que em dias de chuva não tenha nenhum tipo de filtração. É uma interface muito forte também com a área de engenharia da casa. Então, esse é um projeto que para nós é um dos prioritários. A parte de conservação e restauração de obras raras, que é um trabalho muito especializado, feito pela equipe da COPAC, e os projetos que atualmente a gente está já elaborando uma ferramenta que vai ser uma ferramenta de acompanhamento, de monitoramento de toda a execução desses projetos, que são o processamento técnico e a microfilmagem do acervo da Berta Lutz. É um acervo que faz parte da Federação Brasileira do Progresso Feminino. Ela é... Bom, acho que eu posso falar aqui, mas, enfim, a gente vai submetê-la à candidatura da Memória do Mundo, e a microfilmagem, então, é uma ferramenta que a gente vai utilizar por acreditar que ela tem realmente um potencial de durabilidade, de permanência muito maior do que o próprio digital. No caso, a gente vai, com relação à digitalização, a gente vai investir fortemente no Correio da Manhã, que é um dos acervos fotográficos mais consultados do Arquivo Nacional. Então, a gente tem como visão da nossa coordenação o aumento da nossa produtividade, porque nos últimos anos isso foi conseguido graças a projetos de captação de recursos e a terceirização de mão de obra, e atualmente o que a gente está fazendo é realmente investir na equipe, resgatar essa equipe para a gente poder fazer mais e melhor.
Com relação ao Francisco Behring, diz respeito à Carta do Milionésimo, são pequenos... Como eu posso dizer? É um mapa que contém 261 peças que serão digitalizadas e, pela primeira vez, o Brasil é representado numa escala de 1 para 1 milhão. Então, se a equipe daí, se por acaso eu falar alguma incongruência, por favor, me corrijam. O projeto 7 diz respeito à captação de recursos externos. A gente acredita que esse é o caminho para a gente criar uma infraestrutura na área audiovisual, não só criar, como também renovar parte dos equipamentos que nós temos, mas que, infelizmente, já não estão operacionais. Então, a gente está aí investindo para fazer a captação de recursos externos e melhorar essa infraestrutura. Além, como eu já mencionei, da produção de conteúdos didáticos audiovisuais. Por favor. Aqui, a nossa visão, além de trabalhar com qualidade e produtividade, é reduzir o tempo de atendimento ao usuário. A gente acredita que numa interface com a área de consultas, a gente tem como contribuir muito para que haja esse atendimento ao usuário melhor, enfim, num tempo menor de atendimento. Todos os nossos projetos têm basicamente essa estrutura, que é o planejamento, que já está praticamente concluído, essa fase de implantação onde nós estamos, o aperfeiçoamento dos fluxos de trabalho. A gente observou, num primeiro momento, quando nós assumimos há um ano atrás, que haviam processos muito longos e que a gente poderia simplificá-los sem perder qualidade, de modo a tornar todo esse processo um pouco mais simples. Desenhar esses fluxos de trabalho e documentar esses fluxos. É importante, a gente utiliza um sistema, que é um software aberto, chamado Visage. Quando eu digo a gente, não é a Copra, é o Arquivo Nacional. Isso tem sido feito com um apoio muito importante da assessoria de planejamento. E a ideia realmente é, ao desenhar esses fluxos de trabalho e descrevê-los muito bem, a gente já gera, a partir do próprio Visage, uma espécie de um manual. A nossa visão é que cada servidor do Arquivo da Copra, ele vai ter muito bem descrito as suas atividades, as metas que ele vai alcançar e como ele vai fazer isso. Então, só a título de exemplo, na hora de fazer a captura digital num determinado equipamento, vai ter lá toda a descrição de como é que ele opera aquele equipamento. Se houver qualquer dúvida, ele tem um pequeno manual que ele pode recorrer para tirar dúvidas. Além do treinamento dos servidores, porque a gente acredita fortemente que, através do treinamento, a gente consegue resgatar uma relação de maior produtividade, de maior satisfação de todos os servidores. Aqui também são basicamente as 5 etapas do nosso planejamento. Inicialmente foi a identificação dos nossos processos críticos, aqueles que nós percebíamos que haviam problemas na forma de seguir, né, deles serem trabalhados. A seleção de prioridades baseada numa matriz GUT, que é uma matriz que fala da gravidade, da urgência e da tendência, o que na área de preservação acabou sendo traduzido como sendo o risco de perda, o valor desse documento e a frequência de uso. A elaboração dos projetos, que é nessa fase que nós estamos, além da implantação e o monitoramento. É muito importante que a gente tenha, e aí a gente está utilizando uma ferramenta que é na nuvem. A ideia é que a gente tenha transparência com relação a todos os trabalhos que estão sendo executados dentro da coordenação e que todos possam visualizar esses projetos de uma forma muito simples. Aqui uma visita virtual muito rápida, por favor. Mostrando aqui a fábrica de papel.
onde nós produzimos facsímiles a partir desses papéis também. Aliás, hoje vai ter uma visita na hora do almoço. Quem tiver interesse, por favor, não deixem de ir. É muito interessante. Aqui a equipe de certidão e transcrição de documentos. Aí, se você puder indo, já que eu tenho tão pouco tempo, aqui a parte de processamento técnico, atribuindo anotação ao documento com lápis 6B. Aqui a parte de limpeza dos depósitos para garantir o asseio e a garantia de estar livre de, enfim, problemas de inseto e micro-organismos. Aqui é uma higienização folha a folha, numa capela com exaustão, nota aí o uso do equipamento de proteção individual. Isso é uma questão muito importante. A gente deve cuidar não só dos documentos, mas também da nossa própria saúde. Aqui é a Raíssa, nossa menina do tempo, observando os parâmetros de temperatura e umidade relativa para poder interagir com a empresa que faz o ajuste dos nossos equipamentos de climatização. Aqui é a microfilmagem. Aqui é a equipe de análise e gerenciamento de riscos. Ao fundo, a gente observa o Noel, que é o nosso biólogo da área de pesquisa aplicada. Eu procurei muito uma foto do Antônio, que é o nosso engenheiro químico, mas não encontrei. Então, fica a lembrança aqui. Aqui a parte de conservação de fotografias. Aqui a forma como nós acondicionamos parte dos mapas e plantas que têm dimensões muito grandes e acabam enrolados. E hoje, com o trabalho que a cartografia vem fazendo, a gente tem conseguido cada vez mais acondicioná-los de uma forma plana. Aqui é a ilha de edição, onde se faz a reformatação do nosso acervo de áudio, né, o acervo sonoro. Aqui é um trabalho de visionamento das películas fotográficas. Aqui é uma parte de embalagens. Nós desenvolvemos a solução e fazemos a própria embalagem, seja para guarda de determinados tipos de documentos bem específicos, seja para servir como suporte nas nossas vitrines, nas exposições. Aqui são os mapas e plantas de grandes formatos no laboratório de restauração com a nossa querida Alda. Aqui a Alice também fazendo um trabalho de restauração, que é o preenchimento das áreas faltantes com um processo chamado reintegração mecânica. Aí é o Paulo fazendo esse trabalho de reintegração. Aí mais um. Aqui é o controle de qualidade da microfilmagem, algo muito importante. Aqui é a digitalização do microfilme. Hoje a gente não dá mais acesso à microfilmagem, e sim ao digital gerado a partir deles, né? Aqui é um exemplo da fotografia, da reprodução, a digitalização de fotografias. No caso, é um equipamento Hasselblad, por favor. Aí, o nosso laboratório de digitalização com os nossos equipamentos. Então, muito obrigada e um bom dia a todos. O Arquivo Nacional também tem muito orgulho pelo trabalho que é desenvolvido pela COPRA ao longo de décadas, e é uma grande coordenação com um volume gigantesco de desafios e que tem buscado atendê-los da melhor maneira possível. Agora, com a palavra, o nosso coordenador-geral da COAS, Marco André. Bom dia.
Nossa, eu tenho certeza que da mesma forma que eu me apaixonei pelo acervo quando eu cheguei aqui em janeiro, e fiquei muito impressionado, né? São 500 milhões de itens que essa instituição guarda e preserva. Eu tenho certeza que boa parte da população brasileira estaria disposta a viver esse caso de paixão com esse acervo. E, por consequência, com essa instituição que zela por esse acervo. Só que essas pessoas não sabem que esse acervo existe. Como eu falei, muitas delas não sabem que essa instituição existe. Eu sei porque eu trabalho com produção cultural há 30 anos, muito focado na área do patrimônio imaterial, da memória, então, de certa forma, tem uma ligação forte com a ciência do arquivo. Mas, quando nós nos deparamos com essa riqueza e o apelo que ela tem, e quando eu comecei a conversar com meus pares, os meus amigos que trabalham na área da cultura, as pessoas que eu conheço, muitas delas, e são pessoas que trabalham na área da cultura, nunca tinham entrado aqui dentro. Muitas delas não sabiam sequer da existência desse prédio. Eu sempre brinco quando a gente pega um Uber, às vezes um táxi, fala Arquivo Nacional, muitas vezes a gente tem que depois dizer não é a Casa da Moeda, e o motorista sabe onde é. Isso é um problema gravíssimo para a instituição. Se a sociedade tem um sentimento de amor e de pertencimento pelo Arquivo Nacional, essa sociedade vai proteger o Arquivo Nacional. Essa sociedade vai exigir melhores condições para essa instituição. Não seremos só nós, servidores, a lutar por melhores condições de trabalho e investimento para o Arquivo Nacional. A gente vai ter o apoio de toda a sociedade que vai valorizar o papel importantíssimo do Arquivo Nacional e eles vão estar conosco nessa luta por direitos de melhoria de condições, reconhecimento e investimento, principalmente, nessa instituição. E nessa estratégia de atrair a sociedade para, em primeiro lugar, conhecer o Arquivo Nacional e o seu acervo, essa estratégia é uma competência da coordenadoria que eu estou trabalhando. Então, eu fico extremamente animado por descobrir esse potencial gigantesco, tanto do acervo quanto de todo o trabalho técnico feito pelas coordenadorias gerais, porque eu tenho certeza que realmente a população está ficando já muito encantada com o trabalho que é realizado aqui e com o tesouro que é o acervo que é guardado dentro dessa casa. Os 180 anos, ele deve ser e será usado como uma estratégia poderosa de publicização do acervo e da instituição. Nós conseguiremos uma quantidade muito maior de visibilidade na mídia espontânea pelo fato de estarmos comemorando a efeméride dos 180 anos. Se nós fizéssemos isso ano passado ou ano que vem, nós não teríamos a mesma potência de mídia espontânea que nós estamos tendo. Coincidentemente, por uma questão de destino mesmo, nós temos outras efemérides na casa, como foi, por exemplo, o exemplo dos 130 anos da Lei Áurea, que está guardado aqui, o original. Nós temos diversas efemérides também ao longo do ano. Inclusive, o próprio prédio está completando 150 anos esse ano também.
também é uma outra efeméride. E temos várias outras que podem também ser trabalhadas dentro desse calendário de eventos dos 180 anos do Arquivo Nacional. Ainda ganhamos isso, não só o aniversário de 180 anos do Arquivo, mas também uma série de outros aniversários que podem ser comemorados. E nós começamos esse calendário com o evento dos 130 anos da abolição da escravatura no mês passado aqui na instituição, e que foi um marco. Eu acredito que o evento dos 130 anos da abolição da escravatura que aconteceu aqui em maio, ele foi um ponto de virada. Nós não somos um equipamento cultural, não é essa a nossa função. Porém, nós não podemos negar o poder que a cultura tem de atrair visibilidade. Todos os equipamentos no mundo hoje estão utilizando a cultura como estratégia de ferramenta de visibilidade. E isso o Arquivo Nacional não pode desperdiçar. Sem nunca esquecer o nosso papel estratégico de preservação de documentos, de gestão de documentos, que são os nossos corações, a preservação e a gestão de documentos. Mas, além de guardar, preservar, sistematizar e gerir documentos, nós precisamos difundi-los, dar acesso a esses documentos. Nós temos hoje um número de acessos, tanto na sala de consulta, quanto pela internet, no portal do Arquivo Nacional, um número ainda pequeno, perto do que nós poderíamos alcançar. Nós somos de uma geração que sofre ou não, um impacto gigantesco da cultura digital. Nenhuma outra geração teve a oportunidade que nós temos de possuir essas ferramentas tecnológicas digitais para divulgação de conteúdos. Nós somos a geração do conteúdo digital. E o Arquivo Nacional não pode ficar fora dessa. O Arquivo Nacional não pode ficar fora desse grande movimento mundial, que é o movimento da cultura digital, de divulgação, difusão e acesso de conteúdos digitais pela internet. Essa deve ser a nossa ferramenta mais poderosa de alcance. Se nós conseguirmos aumentar o número de usuários que frequentam a sala de consulta ou que nos acessam à distância pelos veículos digitais, nós justificamos o nosso papel de instituição pública e podemos pleitear maiores investimentos, apresentando esses resultados de número de usuários que acessam o nosso acervo. E isso é fundamental para que a gente consiga conquistar qualquer coisa para o Arquivo Nacional. Os números hoje são menores do que eles podem ser, considerando ainda a potência das ferramentas, das novas tecnologias e da cultura digital. Nós tivemos aqui, no mês de maio, no evento da abolição da escravatura, um público excepcional. Acredito que a exposição, durante a semana dos eventos, ela teve um público recorde na história do arquivo. E nós também tivemos uma visibilidade de mídia espontânea muito poderosa, que está sendo metrificada agora, para a gente conseguir observar o valor, monetizar o valor por minutos
de exposição da marca do Arquivo Nacional nas mídias, tanto nas mídias digitais quanto nas mídias televisivas. Isso foi muito expressivo, foi um resultado muito bem feito pela Ascom e na assessoria de comunicação do arquivo, e nós conseguimos aí aproximadamente 50 vezes o investimento de orçamento na produção da exposição e das apresentações artísticas que nós tivemos no arquivo de retorno de mídia. Isso foi um grande ensaio do que será o evento dos 180 anos. A direção, a Carolina, ela é pé quente, porque ela conseguiu realmente a captação de recursos para viabilizar os 180, o aniversário de 180 do Arquivo Nacional. Um aniversário que ia passar em branco, a gente não pode esquecer, uma produção cultural, uma produção de eventos com captação de recursos, uma montagem de uma exposição ou de uma publicação, ela começa 2 anos antes. Eu trabalho com gestão de projetos e eu sei bem disso. A gente elabora o projeto 2 anos antes, a gente capta o recurso no ano anterior e a gente executa o projeto no ano vigente da realização do evento. Então, você conseguir elaborar o projeto, que tem toda a parte da concepção do projeto dos 180 anos do Arquivo Nacional, envolvendo todas as áreas que participaram na elaboração do projeto dos 180 anos. Isso se torna mais complexo, porque você tem que ouvir a todos e fazer um processo participativo de elaboração do projeto da celebração dos 180 anos do Arquivo Nacional, fazendo com que todas as áreas participem nessa conceituação. E isso foi feito em 20 dias, em janeiro, que é um período muito curto para você fazer um trabalho de elaboração participativa de projetos com uma equipe tão grande como é a equipe do Arquivo Nacional, né? Com tantas áreas, com tantas especificidades. A COGED, a COPRA, com todas as suas coordenações, cada uma com demandas muito específicas para a participação dessa festa, desse evento de aniversário de 180 anos do Arquivo Nacional. Isso foi elaborado em 20 dias e depois iniciou-se a etapa de captação de recursos num cenário de crise nacional econômica, onde não existe patrocínio no mercado. Eu tenho convivido com meus amigos, meus colegas da área da produção cultural, de captação de recursos, e ninguém está captando absolutamente nada. O mercado está parado, o mercado de captação de patrocínio, isso de 3 anos para cá, não é esse ano, isso já vem acontecendo, reflexo da crise econômica, e nós conseguimos, com o trabalho de todos, com a qualidade que o projeto ficou, a captação do recurso, que vai viabilizar uma exposição com os principais itens do nosso acervo, aproximadamente 200 itens, uma exposição grandiosa, multimídia, interativa, uma exposição contemporânea, que é importante o Arquivo Nacional também se posicionar nesse mercado de exposições multimídia, interativa, tecnológica, que é o que se aponta hoje nos grandes centros de exposição do Brasil. Então, o Arquivo Nacional ele tem que entrar nessa nova era, nesse novo conceito expográfico que está se apresentando no mundo e no Brasil, e que o Arquivo Nacional até hoje não teve direito de participar por restrições orçamentárias. Então, nesses 180 anos do arquivo, pela primeira vez, o Arquivo Nacional ter um orçamento responsável para fazer uma exposição utilizando multimídia, tecnologia interativa, acessibilidade, isso vai ser também um motivo de muita alegria
tenho certeza, para todo mundo que está aqui há tantos anos lutando pelo posicionamento dessa instituição. Fora isso, nós teremos também uma sequência de eventos culturais, porém, como aconteceu no evento dos 130 anos da escravidão, todas essas atividades culturais tiveram e terão uma afinidade, uma intimidade muito próxima, uma correlação total com os itens que vão estar sendo expostos naquela sala de exposição, como aconteceu no evento dos 130 anos da abolição da escravatura. Todos os artistas ou palestrantes que sentaram nessa mesa ou se apresentaram naquele auditório tinham uma intimidade, uma afinidade, uma correlação total com os itens do acervo. Então, não são apresentações culturais gratuitas, como acontece em qualquer equipamento cultural da cidade. São atividades culturais que contam a história do nosso acervo, que atraem o público para conhecer o nosso acervo, atraem público para conhecer essa casa, que indiretamente conhecerão aquela sala de consulta, conhecerão os itens do acervo que estarão expostos na sala e despertando a curiosidade para que essa população acesse a nossa sala de consulta e o nosso portal e se apaixone pelo nosso acervo e difunda no boca a boca pela cidade e pelo país a existência dessa instituição e desse acervo. E fora a exposição e as atividades culturais, nós teremos também um projeto de educação poderoso, junto às escolas, com tudo custeado pelo projeto, inclusive o transporte desses estudantes, que a gente sabe que é um gargalo, que a gente tem um número enorme de diretoras de escolas e professoras querendo trazer os alunos, mas as escolas não têm recurso para alugar os ônibus. E isso é o gargalo. Nós poderíamos ter aqui uma escola por semana, pelo menos, visitando, que a gente tem demanda para isso, e a gente tem acervo para isso, e a gente tem equipe para isso. Mas as escolas não têm orçamento para realizar esse tipo de atividade fora da sala de aula no Brasil. E o projeto também vai viabilizar, e nós teremos 5.000 estudantes ao longo de 3 meses visitando o Arquivo Nacional, participando dessas atividades da exposição e das atividades culturais que vão acontecer aqui. E, para terminar, parte desse orçamento captado pela direção também será investido em legado, em infraestrutura permanente para o Arquivo Nacional. Então, muitos itens serão comprados e não alugados e ficarão aqui no Arquivo Nacional como legado. Então, nesse momento, as equipes técnicas estão fazendo um levantamento dos itens prioritários em todas as áreas, e esses itens vão ser adquiridos e ficarão aqui, apontando num novo conceito de política de evento, mas uma política de evento que pensa processos, assim como também muitos processos que nós vamos ensaiar aqui ao longo dos eventos, com a equipe de educação, por exemplo, com a própria equipe de produção cultural, que vai aprender muito, e essa qualificação da participação de um processo rico, de um evento complexo e grandioso, como esse evento que vai acontecer aqui ao longo de 3 meses, isso vai, com certeza, enriquecer muito a qualificação da equipe técnica de produção cultural, da equipe técnica de educação, para que a gente possa pensar projetos mais arrojados, mais ousados, a partir dessa vivência que toda instituição vai ter ao receber a sociedade nesse prédio. E a gente espera que, após 1 ano da realização dos eventos, a gente consiga fazer um levantamento de acessos na sala de consultas, ao acervo, e no nosso portal de acesso à distância ao acervo, e a gente consiga perceber que o número de acessos triplicou, quadruplicou, a partir do resultado de visibilidade de mídia e de público que nós tivemos aqui em maio, no evento da abolição, e que nós teremos aqui no 2º semestre, no evento dos 180 anos do Arquivo Nacional, que não vai passar em branco.
Não vai. Ele vai brilhar e o Arquivo Nacional, acredito eu, vai ter a maior projeção midiática que ele já teve na história dos 180 anos dessa instituição. Obrigado, gente. Nós agradecemos todo o empenho. A gente vê que a COASSE, ela tem se redesenhado, né, na intenção de atingir um público maior, né, principalmente trazer o nosso usuário, né, tanto o usuário que é o especialista, o pesquisador, mas também o cidadão comum, né, para essa vivência em arquivos, para esse pertencimento desse patrimônio que é o Arquivo Nacional. Tanto um patrimônio de memória, mas também um patrimônio ligado aos direitos dos cidadãos. É muito bonito o trabalho que a gente gostaria de dar um destaque, que a COASSE tem feito, na intenção de aproximar atividades de acessibilidade, né? E quando a gente trabalha acessibilidades em arquivo, né, assim, as grandes instituições arquivísticas no mundo, né, e o próprio discurso acadêmico da arquivologia, ele traz essa nova perspectiva, né, do que seria um arquivo público, um grande arquivo nacional, e a acessibilidade está é quase uma efeméride. E trabalhando a acessibilidade informacional, obviamente, a gente não está tratando só de adaptação do prédio para receber, né, qualquer pessoa portadora de necessidades especiais, mas também abrir as nossas portas, né, atingir o nosso usuário, né, nessa invasão digital, e possibilitar que esse usuário de qualquer lugar ele possa ter acesso aos nossos documentos e se pertencer, né, e a usar esses documentos e essa informação da melhor maneira possível. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e lembrar que amanhã, como um desdobramento dessa mesa, nós teremos uma oficina técnica de gestão de documentos digitais, preservação digital e difusão. Então, quem puder acompanhar é uma grande oportunidade, né? Obviamente, o debate está aberto. O que a gente fez aqui é expor o nosso trabalho, esperando um retorno também, né? Não só dos técnicos, né? Mas também da sociedade de um modo geral. A gente vai dar uma palavrinha aqui para a nossa coordenadora de administração, Ana Paula. Ela sofreu um acidente. Vamos ver se a gente consegue levar aí. Só me roda, só me roda. Me roda, Acho que agora foi. Gente, um bom dia a todos. Assim, desculpa, era para eu estar participando da mesa, mas por uma questão, fatos alheios à minha vontade, né, quebrei o pé. Na verdade, eu sou coordenadora geral de administração. Eu quis dar uma palavrinha só para finalizar, porque eu acho que a COAD ela passa a ser uma coordenadoria de grande importância para o arquivo, porque ela perpassa por toda a questão da atividade fim, porque é dentro da coordenadoria que as coisas acontecem. É onde a gente tem que coordenar, a gente tem que planejar e a gente tem que controlar. Porque nós somos um órgão público, nós somos fiscalizados, e aí uma grande questão, e aí que eu acho que a COAD vem trabalhando muito em parceria, porque eu acho que uma gestão ela só pode dar certo se eu entendo um pouquinho de cada área, né? Eu acho que o especialista, cada um tem que ser o especialista da sua área. Mas uma das coisas que eu tento implementar na minha área é que, assim, eu tenho que entender um pouco de preservação, eu tenho que entender o que é da difusão, eu tenho que entender de gestão de documentos. Por quê? Porque somos nós que vamos planejar para justamente que isso tudo aconteça. Eu acho que a grande participação da COAD, e aí dentro dessa nova linha que a gente está tendo, a área que hoje tem uma demanda maior, lógico, eu tenho a área da Colog, que é de infraestrutura e logística, mas é a área da TI, porque hoje eu acho que o grande desafio do arquivo é isso, é pensar o arquivo digital,
né? É pensar hoje como é que nós vamos fazer, porque isso tudo vem por trás, porque o que acontece na minha área, né? A minha área, ela é escondida, né? Então, muitas vezes as pessoas não percebem o trabalho porque é uma atividade meio. Mas o que eu tento passar pela minha gestão, que é uma atividade meio que eu falo que ela sempre tem que ser uma atividade fim. É o que eu tento passar para os meus coordenadores. Cada processo administrativo da minha mesa, ele tem uma finalidade, ele é um ser, ele é alguma coisa. Desde um pedido de aposentadoria ou até um pedido de uma licitação para eu promover o firewall, que é medida de segurança da Cotim. E eu acho que o grande desafio nosso hoje, que eu estou levantando como uma bandeira da COAD, é a implantação do SEI no arquivo. Porque eu acho que o arquivo... Eu entendo perfeitamente todas as dificuldades que esse sistema tem, porque na vida não há sistema excelente, né? Eu acho que o que eu tento buscar, a gente nunca tem que buscar o excelente, eu acho que eu tenho que ir atrás do bom, né? Então, eu acho que a questão do SEI, a gente está com um grupo aí, está tentando renovar. Então, para a gente fazer essa implantação, obviamente que a implantação ela vai acontecer na atividade meio, porque a gente sabe que esse sistema, ele de certa forma, ele vem do Tribunal Regional Federal, criado pelo planejamento, mas ele vem com esse olhar da atividade meio, mas estamos com uma equipe, aí uma grande parceria com a COGED, para que a gente possa ver dentro desse sistema, para ver como que a gente vai absorver. Porque assim, a minha atividade meio ela é simples, eu tenho uma temporalidade, tudo e tal. Mas óbvio que na atividade fim é isso. Mas eu acho que esse é o grande desafio, porque eu não acho que o arquivo pode... ele não pode ficar à margem de toda a administração pública hoje, entrando dentro de um processo eletrônico, e eu ficar à margem é isso. Mas eu acho que esse trabalho que está sendo feito, está tendo... E aí é uma coisa que eu gostaria que todas as pessoas entendessem, que a COAD, ela sempre vai estar levantando as bandeiras junto com a atividade fim. Porque eu preciso da atividade fim para entender o produto e para ver a melhor forma que a gente executa. E uma boa semana aí para vocês, que isso seja um mérito bacana, essa Semana Nacional de Arquivo. Tá bom? Para encerrar, a gente convida tanto os nossos seguidores digitais quanto os analógicos, enfim, para consultar a nossa programação, uma programação muito bacana, com várias oficinas, né, técnicas e também educativas. Para participar disso, está lá a programação. Também aproveitamos para convidar a visita que vai ocorrer agora à Fábrica de Papel e também saudar o Museu Nacional, que completa essa semana 200 anos como o maior museu de história natural da América Latina. É uma instituição parceira e que merece todo o respeito e toda a nossa amizade e cooperação técnica. Muito obrigada a todos.